Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e a gente vai falar hoje sobre ciclo celular e divisão celular. Mais especificamente, a divisão celular chamada de mitose. Todos nós somos formados por bilhões de células, mas todas as células que compõem o nosso corpo, elas se originaram apenas de uma única célula, o zigoto, que é formado pela fecundação entre um óvulo e um espermatozoide. Assim como o corpo de todos os organismos vivos multicelulares também são originados de uma única célula. Para que esses corpos multicelulares se formem, uma célula ela precisa passar pelo ciclo celular, em que uma célula diploide 2N ela cresce e depois se divide, formando duas novas células diploides 2N. Mesmo em um indivíduo que já parou de crescer, a divisão celular ela ainda ocorre de maneira intensa. Afinal, os corpos estão renovando suas células a todo instante. Algumas células elas demoram mais para serem renovadas, alguns órgãos eles demoram mais tempo para trocarem suas células, já outros tecidos eles trocam em uma velocidade surpreendente, trocando as suas células velhas por células novas e mais funcionais. E mesmo quando a gente perde célula, quando, por exemplo, a gente sofre um arranhão, se corta, aquelas células perdidas elas precisam ser repostas. E nesse momento o processo de divisão celular também entra para suprir essa necessidade celular. Você já parou para pensar em quanto tempo você tem um corpo completamente novo? Então, cada tipo celular tem o seu tempo, como eu disse, de regeneração, de troca das células velhas pelas células novas. Algumas células envelhecem muito rápido ou morrem muito rápido, enquanto outras continuam até o fim da vida e jamais são trocadas. As suas células sanguíneas, por exemplo, elas são trocadas mais ou menos a cada 3 meses, enquanto que as células do seu sistema nervoso elas são as mesmas de quando você nasceu. Essas células elas perderam a capacidade de se dividir e formar novas células. Mas, com exceção dessas células específicas que perderam a capacidade de se dividir, de forma geral, mais ou menos 98% do teu corpo ele vai ser totalmente renovado em um período de 7 a 10 anos. Então, se você tem mais ou menos hoje 18 anos, você praticamente já teve 2 novos corpos. O ciclo celular é como a gente chama o período de vida de uma célula. Então, durante o ciclo celular, a célula cresce e depois se divide, para formar duas novas células que crescem e também se dividem. Então, esse ciclo é sempre intercalado entre um período de crescimento e um período de divisão. Um período de crescimento e um de divisão. O período em que a célula cresce, a gente chama de intérfase. A maioria das células passa o maior tempo da sua vida na intérfase, que é o período em que todos os seus componentes internos são duplicados se preparando para a divisão, no caso das células que irão se dividir. As células que não se dividem, elas ficam estagnadas na intérfase. O período de intérfase é dividido em 3 fases: a fase G1, a fase S e a fase G2. Nas fases G, é quando todo o material da célula é duplicado. As organelas são duplicadas, as proteínas são produzidas, enfim, a célula está crescendo nesse momento. Na fase S é quando o material genético é duplicado, ou seja, o DNA cria cópias de si mesmo. E todas essas 3 fases, tanto a fase G1 quanto a S e a G2, estão preparando a célula para o momento da divisão celular, que a gente chama de mitose. O tempo de ciclo de vida de uma célula ela varia muito de acordo com o tipo de célula. Então, algumas células elas passam um período mais curto na intérfase, que podem durar desde dias, meses até mesmo anos, enquanto outras jamais saem da intérfase. E a gente diz que essas células que não saem da intérfase jamais estão no período G0. Ou seja, ela foi para uma fase específica onde o material genético não vai ser duplicado, ela está apenas sobrevivendo. As fases G recebem essa sigla por conta do nome em inglês gap,
que significa intervalo. Já a fase S, ela recebe esse nome pois nessa fase ocorre a síntese de DNA. Então é nessa fase que os cromossomos eles são duplicados e passam a ser compostos por duas cromátides. Mas fique atento, não é apenas o material genético que se duplica durante a intérfase. Durante toda a intérfase, tudo dentro da célula está se duplicando. As mitocôndrias estão se duplicando, os cloroplastos, nos casos das células vegetais, e até mesmo as outras organelas membranosas estão se duplicando e aumentando de tamanho para que todo esse material seja suficiente para criar duas novas células. Nessa imagem, você pode acompanhar a quantidade de cromossomos que cada fase do ciclo celular vai conter. Na fase G1, a gente tem uma célula 2N. Cada cromossomo aparece em duas cópias, uma que você herdou do seu pai e uma que você herdou da sua mãe. E durante a fase S, cada um desses cromossomos vai criar uma cópia de si mesmo, sendo que na fase G2 a gente vai ter o dobro da quantidade de material genético, que vai novamente dividir pela metade durante a divisão celular, quando cada cópia for para uma nova célula. E cada uma dessas células vai iniciar com duas cópias dos cromossomos. Então, recapitulando o que acontece durante a intérfase. Na fase G1, ocorre o crescimento celular, assim como em todas as fases da intérfase. Existe um aumento no número das organelas e uma síntese intensa, tanto de RNAs quanto de proteínas. E o cromossomo está simples, ele é uma molécula de apenas uma cromátide. Aquelas células que estacionam na fase G1 e não avançam para a fase S e a fase G2, a gente passa a dizer que ela está na fase G0. Existe um ponto de checagem. Nesse ponto é que a célula que atravessa esse ponto, ela passa para as próximas fases do ciclo celular. Durante a fase S, ocorre a duplicação dos cromossomos. Então, cada cromossomo vai criar uma cópia de si mesmo e a gente passa a ter o dobro do material genético. Ocorre também a duplicação dos centrosomos e dos centríolos, no caso das células que têm centríolo, eles vão ser duplicados e eles vão determinar os polos das novas células, em que direção que a célula vai ser dividida. E o crescimento celular não para, né? E continua na fase G2, sendo que na fase G2 os cromossomos já estão duplicados e ocorre um novo ponto de checagem para determinar se aquela célula vai ou não para a próxima fase, que é a mitose. Então, a célula já chega na mitose com o material genético duplicado e com 2 centrosomos. Então, a mitose vai marcar o fim da intérfase e, ao fim da mitose, começa uma nova intérfase. A mitose ela é dividida em 5 etapas: a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas fique atento, eu destaquei aqui a prometáfase porque provavelmente no ensino médio vocês não estudaram essa etapa. Muito material de nível médio costuma fundir a etapa da prófase com a da prometáfase, tratando as duas como se fosse uma única só. Mas agora a gente está no nível superior, essa aula é de nível superior. Então a gente vai estudar a prometáfase como a etapa que ela é, separada das outras. Mas fique atento, quando você for estudar materiais diferentes que não sejam de nível superior, provavelmente você não vai ver essa etapa, sendo tratada de forma diferenciada. A mitose ela se encerra ao fim da citocinese. A citocinese ela é a separação propriamente dita das duas células, em que há a distribuição de todo o material citoplasmático igualmente entre as duas células filhas. Ela não é uma etapa separada da mitose. Embora você vá ver isso em alguns materiais, ela não é uma etapa da mitose. Ela, na verdade, é um evento que ocorre na mitose, que se inicia na anáfase e termina na telófase. Aqui está uma representação esquemática de cada uma dessas etapas: a prófase, a prometáfase, metáfase, anáfase e telófase.
Vamos agora estudar os eventos que ocorrem em cada uma dessas etapas. A mitose se inicia com a prófase. A célula veio da intérfase com 2 cromossomos duplicados e totalmente dispersos no núcleo. E é na prófase que esses cromossomos eles começam a se condensar para formar aquelas estruturas que a gente costuma ver nos livros didáticos, em formato de X. E à medida que a prófase avança, cada vez mais esses cromossomos eles vão se encurtando e se tornando mais grossos. O centrômero também começa a ser visível, como se fosse uma cintura ali no meio do cromossomo. Nesses centrômeros vão estar também proteínas chamadas cinetocoros, proteínas fundamentais na hora da divisão do material genético. Durante a prófase ocorre também uma diminuição no tamanho do nucleolo até o seu completo desaparecimento. Todas as outras estruturas do citoesqueleto, elas também se desintegram. Afinal, a célula ela não pode manter, nesse momento, uma estrutura fixa. Ela vai ter que se tornar mais moldável para conseguir se dividir em duas. Então, ela vai perder sua forma esférica e o contato com as células vizinhas e com o material extracelular. Ela vai se tornar desconectada dessas estruturas. Na prófase também ocorre a formação do fuso mitódico, que são esses conjuntos de microtúbulos. Então, embora todos os outros componentes do citoesqueleto se desfaçam, surge essa nova estrutura de citoesqueleto, de microtúbulo especificamente, que é as fibras do fuso mitódico. Com o surgimento das fibras do fuso mitódico, se originando dos 2 centrosomos, eles começam a migrar para polos opostos da célula. Enquanto um centrosomo vai para um lado da célula, outro migra para o lado oposto. Então, fazendo um resumo dos eventos que ocorrem na prófase. Os cromossomos eles começam a se condensar e começa a ser visível essa condensação ao microscópio. O nucleolo desaparece, ocorre a migração dos centríolos para polos opostos da célula, devido à formação do fuso mitódico, e a membrana nuclear começa a desaparecer. É só na prometáfase que a membrana nuclear desaparece por completo. Essa fase ela vai ser a transição entre a prófase e a prometáfase. E trata-se de um período muito curto, justamente por isso muitos livros não tratam ele como um período independente, mas é nessa fase que os centrósomos vão atingir os polos das células, locais onde eles se fixam, e as fibras do fuso eles começam a invadir o local que antes era ocupado pelo núcleo. Essas fibras elas vão se conectar com os cinetocoros que estão no centrômero dos cromossomos, como vocês podem observar na imagem. Aqui são os microtúbulos, e em verde está o cinetocoro. Essas fibras que se conectam aos cinetocoros, elas são denominadas, a partir de então, de fibras cinetocóricas. Mas nem todas as fibras do fuso são fibras cinetocóricas. Outras fibras, denominadas polares, elas vão se entrelaçar com fibras provenientes do polo oposto da célula. Já as fibras do áster, elas são curtas e vão se irradiar em todas as direções do centrosomo. E elas estão aparentemente livres, sem se conectar a nada ali ao redor do centrosomo. Resumindo os eventos principais da prometáfase. Os centrosomos eles chegam aos polos das células, a carioteca desaparece e as fibras do fuso se conectam aos cinetocoros dos cromossomos. Lembrando que essas fibras são chamadas então de fibras cinetocóricas. A fase seguinte é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos alcançam a máxima condensação. E é nesse momento que a gente consegue melhor observar aquela estrutura em formato de X que a gente costuma ver nos livros. E é nessa fase que a gente costuma observar as células para determinar os cariótipos, pois como o cromossomo está na sua máxima condensação, é o melhor momento para visualizar esses cromossomos. Esses cromossomos eles vão se arranjar no que a gente chama de plano equatorial da célula, que é essa linha imaginária que existe entre um centrosomo e outro. Os cromossomos eles vão se arranjar um ao lado do outro nessa posição
de forma que uma cromátide vai estar voltada para um polo da célula, enquanto a outra cromátide vai estar voltada para o polo oposto. Isso é muito importante para o momento em que a célula for se dividir, não ocorra um enroscamento entre um cromossomo e outro, que pode acabar resultando numa quebra da molécula de DNA que pode causar um erro no momento da divisão. Aqui vocês podem ver uma imagem disso ocorrendo em uma célula real. Resumindo os principais eventos que ocorrem na metáfase. Os cromossomos alcançam sua máxima condensação e se alinham na placa equatorial da célula, que também pode ser chamada de placa metafásica. A fase seguinte, a quarta fase, é chamada de anáfase. É nessa fase que as cromátides irmãs vão se separar. Então, até o momento, as duas cromátides elas estão ligadas umas às outras pelo centrômero. E é nesse momento em que esse centrômero ele se parte e cada uma das cromátides começam a migrar para os polos da célula. E como você pode ver aqui nessa imagem, a célula perde o formato esférico e começa a ter um formato mais alongado. Por que isso ocorre? As fibras cinetocóricas, ou seja, aquelas que estão conectadas aos cinetocórios nos cromossomos, elas começam a se encurtar, levando cada uma das cromátides para um polo. Ao mesmo tempo, as fibras polares, aquelas que não estão conectadas ao cromossomo, mas a outras fibras do polo oposto, provenientes do polo oposto, começam a se alongar, afastando um polo da célula do outro. Nesse movimento, cada uma das cromátides passa a ter esse formato em V, como se você puxasse uma pessoa muito forte pela cintura e ela se curvasse para trás. É o mesmo movimento que ocorre nesse processo. Então, resumindo o que acontece na anáfase. Os centrosomos inicialmente se rompem e, a partir de então, as fibras cinetocóricas puxam as cromátides para os lados opostos da célula, ocasionando a separação das cromátides irmãs, sendo que cada cópia do DNA vai para um polo da célula. Sendo assim, cada cópia idêntica do DNA vai para um polo da célula. É na telófase que ocorre a chegada dos cromossomos filhos aos polos da célula. A partir desse ponto, as fibras cinetocóricas do fuso elas começam a desaparecer. Elas já cumpriram a função delas e então desaparecem. A célula ela já está mais alongada nesse ponto e o núcleo começa a reaparecer ao redor desses dois grupamentos de cromossomos. Os cromossomos, então, começam a se descondensar. Esse é exatamente o processo oposto do que acontece na prófase. A gente pode destacar aqui os principais eventos que ocorrem na telófase, como os cromossomos chegarem aos polos da célula, esses cromossomos começarem a se descondensar, a membrana nuclear reaparecer e o nucleolo voltar a se formar. O último evento que ocorre na telófase é a citocinese. A citocinese, como eu citei, não é uma etapa separada da divisão celular, apenas um evento que ocorre durante esse processo. Ela é definida como a partição do citoplasma e vai se iniciar desde a anáfase. E durante esse evento, as fibras do áster e as fibras polares elas começam a sumir até desaparecer por completo. Só vão restar alguns segmentos das fibras polares que estão localizados no plano equatorial da célula. Então, elas vão formar o que a gente chama de corpo intermediário. É esse corpo intermediário que vai ajudar no processo de divisão do citoplasma. Além disso, participam também da criação dessa cintura, que vai se afinando até separar essa estrutura em duas células, feixes de actina e de miosina. Elas formam essa estrutura em anel ao redor desse ponto, que vai estreitando essa região equatorial e formando um sulco na superfície da célula, que vai se afinando cada vez mais, até o momento que separa a membrana plasmática em duas. Ao se concluir a citocinese, o citoesqueleto das duas novas células filhas que são formadas é restabelecido. E com o restabelecimento do citoesqueleto, o que é que vai ocorrer? As células filhas vão adquirir o formato original da célula que originou elas,
elas vão se conectar às células vizinhas ou à matriz extracelular, se for o tipo de célula que faz essas ligações, e os componentes citoplasmáticos voltam para as mesmas posições que tinham na célula-mãe. Afinal, o citoesqueleto, como você deve lembrar, é responsável por estabelecer a posição das organelas dentro da célula. Assim, a divisão celular se conclui e as duas novas células cílios entram novamente em intérfase antes de cada uma sofrer uma nova divisão celular, se for o caso. Então, você ainda lembra o nome de cada uma das fases que compõem a mitose? Analise um pouco essa imagem e tente lembrar o nome de cada uma dessas fases e os principais eventos que ocorrem em cada uma delas. Pode pausar o vídeo para tentar lembrar. Eu pedi para você fazer isso porque relembrar um conteúdo é a melhor forma de revisar ele. Você não necessariamente precisa sentar numa mesa, abrir um livro ou um vídeo para fazer uma revisão. No seu dia a dia, a todo instante, você pode tentar relembrar um conteúdo para fazer ele mais fácil de ser acessado pelo seu cérebro através da memória. Então, quando você estiver muito cansado, para sentar numa mesa e ler um livro e revisar suas anotações, você pode simplesmente tentar lembrar daquele conteúdo. Eu te garanto que isso vai te ajudar bastante na hora de relembrar um conteúdo em qualquer prova. E se eu pedisse para você observar o microscópio e me dizer em que fase está algumas dessas células? Analise um pouco. Aqui a gente pode ver claramente a célula em algumas das etapas do ciclo celular. Essas células centrais, elas estão na intérfase. Como que eu sei isso? O núcleo está com o DNA totalmente disperso. E aqui eu posso até mesmo, nessa parte mais clara, ver o nucleolo. Já essa célula, na fase superior, ela está na prófase. Eu consigo ver que o material genético começa a se condensar. Enquanto essa célula aqui e essa célula aqui, como elas estão com o material genético organizado na placa equatorial, é fácil deduzir que elas estão na metáfase. Já nessa célula aqui, você vê as cromátides separadas em dois polos da célula, mas ainda condensados, o que indica que ela está terminando a anáfase. Então, fica muito mais fácil determinar em que fase do ciclo celular uma célula está, analisando os seus cromossomos. Aqui, mais uma vez, na intérfase, aqui na prófase, e essa célula, assim como essa, na metáfase. Aqui, novamente, a gente pode ver células na intérfase, células na prófase e aqui na anáfase. Espero que tenham gostado da aula. É um conteúdo muito interessante, mas muitas vezes você precisa realmente decorar todos esses eventos. Então, recomendo que estudem bastante. Até a próxima aula.